Estamos começando mais um podcast da Construtora Zabaleta, dessa vez novamente com os nossos parceiros da Captur, Felipe e o Maurício, e pela primeira vez com o Guilherme Monks, nosso responsável pela assessoria jurídica da Construtora Zabaleta. Hoje eu tô de intruso aqui, né? Não, de intruso não, de super convidado especial. A gente se sente mais protegido, né, quando tem um advogado junto. Tu sabe, Guilherme, a gente sempre se sentiu muito bem atendido por ti, sempre com muita segurança, mas com a tokenização excedeu qualquer expectativa. Obrigado. Na nossa primeira reunião entre nós os quatro... Essa parte não vai ao ar, né? A nossa primeira reunião entre os quatro... Primeiro foi tu, né, Maurício, que me apresentou, gostei da ideia. Tá, vamos pra frente, né? Vamos fazer o contratinho, assinar e vamos embora. Aí fizemos a reunião contigo, né, Guilherme? Acho que tu participou ali pela primeira vez. Já tava junto, ele foi a primeira vez. E eu pensei, tá, o Guilherme vai ter que se informar da situação, vai dar uma olhada e vamos meter o contrato. Que nada, já sabia mais que nós. Chegou falando, não, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Se vocês não fizerem isso, não tiverem isso, não tem contrato com a Zabaleta. Foi o negócio. Não fui tão autoritário assim, né? É que a gente começou, inclusive, a trabalhar junto também. Exatamente. Não, mas é que esse assunto é realmente bastante instigante, Maurício. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Eu adoro participar desse tipo de conversa. Com o pessoal da Captur mais ainda, né? E contigo, que é uma pessoa que eu tenho muita estima pelo teu pai, nem se fala. E é muito orgulho para nós, lá da MZ Advocacia, atender uma consultora do gabarito da Zabaleta, que está aí há quantos? 40 anos estão de mercado. Uhum. Uma consultora que tem solidez e tem uma marca forte que eu me sinto muito à vontade de colar a minha, né? Então é um caso que a gente sempre fala, que atende vocês já há alguns anos. Inclusive, quando a gente começou a trabalhar, já falamos aqui offline, foi um momento instigante. Teu pai é tão bom negociador que, inclusive, ele conseguiu créditos de assessoria grátis. Mas, enfim, isso aí a gente não fala. Mas esse assunto de tokenização, eu já estava, por acaso, estudando bastante isso, porque eu também fui instigado, assim como vocês, e percebi que ali tinha uma coisa diferente, uma possibilidade. E eu pensei naquele momento que eu não podia deixar a minha firma ficar muito de fora desse assunto, né? Uhum. Então deu a coincidência que em seguida aconteceu essa reunião que tu referes. Perfeito. E como é que é? Hoje em dia, no setor da advocacia, já é um assunto muito falado ou pouco falado? Pouquíssimo falado. É assim, ó. E quem fala como se estivesse cogitando a empresa que vai levar pessoas para a Lua, assim. Vocês entendem? Essa é a noção que eu tenho. É aquilo, assim, aquela conversa, sabe aquele sambinha? Você sabe que é caviar. Nunca vi, nem comi, eu só ouço falar. Os meus colegas que ouviram falar, que são poucos, e as minhas colegas, não têm a mínima noção da tecnologia que está por trás, de todo esse movimento de descentralização, muito menos que isso é um movimento que começou há muitos anos, os guris sabem. Tem mais de 7 anos aquele já. Aquele paper do Satoshi Nakamoto Satoshi Nakamoto foi em 2008, quando é que foi? Pra quem não Primeiro sabe, é o... Fala-se que é o criador do Bitcoin, mas na verdade ninguém conhece. Eu acho que é um grupo de pessoas, né? Mas pode ser que leva nem esse exista. nome, esse nome, Satoshi Nakamoto. Mas então nesse meio, o que acontece? Assim, ó, a advocacia ela é muito parecida, Maurício, Felipe e Maurício 1 e 2, né? Com a igreja, com a religião. O que acontece? A advocacia tem muito esse traço, o direito tem de frear as mudanças porque pretende ter o controle sobre algo. Isso é um movimento natural. Uhum. Só que quando eu faço isso, o risco é eu ficar fora e escapar, deixar passar coisas muito novidosas. E depois estar sempre correndo atrás, né? Então, o que é interessante? É interessante perceber que nessa sociedade da informação, de mutações rapidíssimas, que mudam em 6 meses completamente os patamares que a gente está acostumado, é muito mais fácil tu nadar na corrente, pode até com mais calma, te agarrando num tronco aqui, acolá, mas vai na corrente do que nadar contra. Uhum. Então, o que acontece? Nós, pelo menos, e percebemos que isso era um caminho sem volta. Não talvez que isso vai substituir tudo, mas minimamente conhecer e tentar regrar é uma necessidade. Sim. E nós ainda estamos naquela fase que os colegas pensam assim, do direito, não, isso é uma coisa distante, isso é uma coisa de quem joga videogame. É mesmo? Isso aí é uma coisa de computador, isso aí não é do mundo real. Só que o que acontece? Isso é uma coisa que a gente tem que refletir juntos aqui.
Normalmente, essas mudanças, imaginem vocês, elas são tão estruturantes e grandes que é como se tu tivesse em cima de uma placa tectônica achando que a tua vida não mudou nada, porque tu não tá percebendo. Só que aquela placa tectônica pode estar se mexendo quilômetros por dia, mas tu não tá percebendo. Só que na hora do terremoto, de uma hora para outra, vai destruir tudo que tu construiu, e ali tu vai perceber. E ali já não vai dar mais para voltar atrás. Sim. Então, às vezes, a gente, mesmo que corra o risco de estudar N coisas que não vão se aplicar, porque acontece toda hora, né? Sim. Tem vários assuntos que a gente investe que não avançam, mas vários deles vão se confirmar. Sim. Então, é aquela questão. Se pode haver alguma demanda no mercado, os clientes podem estar precisando disso, a gente pelo menos precisa saber o que é, sobre o que nós estamos falando. Né? Por exemplo, vocês agora já estão avançando. A construtora com a tokenizadora já estão lançando empreendimentos, nós estamos até falando sobre isso. Tu imagina se o jurídico não tem a capacidade de entender o que está falando para analisar um contrato. Sim. Então, Maurício, te respondendo, esse assunto não é nem que ele é novidade, ele é um assunto inexistente na grande maioria das mesas de quem trabalha com direito. E eu vou além, e até já te faço um elogio. Nas construtoras, também. Tu é um dos poucos que está indo além, está discutindo isso. Pouquíssimos, a gente sabe. Se tu for conversar tem isso muita com quem tá na construção resistência. civil, É a pessoa nem novo. sabe, né? Não, a gente tem os dois lados, assim. A questão de advocacia, jurídico, a gente conversou com muita gente, principalmente das construtoras, o nosso lado, antes da gente ter a parceria agora com o MZ, e dificilmente as pessoas sabiam exatamente o que estavam fazendo. As pessoas, tu vê que realmente era um mundo muito novo, e vamos ver, vamos tentar entender o que é. A construtora pelo outro lado, então aí mais difícil ainda, mais tradicional, não precisa se adaptar, é aquilo ali, eu fiz isso sempre, faz 40 anos que eu levanto prédio igual, por que eu vou mudar? E a gente ouviu muito isso, mas depois que a pessoa entende, e a construtora entende o que é, que aí é onde abre as portas, a gente começa a ir para uma negociação, começa a ver os benefícios, dá para dizer que a gente teve uma porta fechada, de alguém que realmente seguiu com aquela mentalidade do tipo, eu vou construir prédio e é isso que eu faço. Os demais, e aí a gente entra nesse assunto, começam a querer amadurecer. Poucos dão esse próximo passo, que é isso que a Zabaleta fez. Vamos pro contrato, vamos ver como é que é prático, onde é que isso me traz benefício, por que a gente vai botar em prática? E aí é onde a gente avança, né? E aí a gente já tá botando a acontecer. Tanto que outras tokenizadoras, outros lugares, falam que estão fazendo e na verdade a gente foi ver, nem começaram. Então, isso que a gente tá fazendo é botar em prática, é um diferencial que... é o mercado sendo desbravado, né? Sendo desbravado pelo jurídico, é desbravado pela construtora, é desbravado por nós, que estamos na frente da tecnologia, e é puxar tudo junto para fazer acontecer, né? É isso aí. E pegando o teu exemplo, Guilherme, queria ver se eu entendi 100% a tua analogia com a placa tectônica. Esse Eu achei terremoto... Eu achei maravilhoso, assim, tipo, muito lúdico, assim, ó. Não tem como errar. Eu estudei em tu casa. pensou nessa Botei no Google, analogia. Muito bom, muito bom. O terremoto poderia ser um ano, um semestre, onde acontecem vários lançamentos de empreendimentos tokenizados de uma hora para outra. Seria um pouco isso o terremoto? Sim, acho que sim, mas seria assim, ó. Na verdade eu exagerei. Imagina, o terremoto seria um flash assim, no tempo muito rápido, concentrando. Tô exagerando aqui para ficar mais interessante. Mas imagina que fosse um terremoto que seria 2 graus na escala Richter, aquela só que ia durar 4, 5 anos, que é o tempo que uma consultoria ia demorar para perceber que tá perdendo, que clientes ia quebrar. Olha só, raciocina comigo. Às vezes, num mercado muito competitivo, Maurício, muito competitivo, os detalhes te trazem a margem. Sim. Não é nem sempre o detalhe que faz tu quebrar ou não. Aí talvez seja um pouco de exagero, mas o detalhe pode trazer a margem. E a margem pode fazer que tu fique competitivo e tu cresça. E às vezes a falta dela, no longo prazo, pode fazer que tu quebrar. Chincalha. Agora tu imagina assim, tu imagina que nós estamos tratando num mundo em eterna evolução. E que hoje nós estamos lidando com pessoas que estão economicamente ativas e se criaram jogando videogame, mexendo no computador, numa cabeça, num mundo digital. E essas pessoas vão começar a investir em imóveis, em outras coisas também. Será que essas pessoas não vão estar muito mais propensas a investir no mercado imobiliário dessa forma, com a tecnologia? Ou eles vão preferir como o pai, os avós faziam com contratos, com aquela conversa antiga, com aquele corretor de imóvel mais antigo, que segue, o corretor de imóveis segue muito válido, só que ele tem que também mudar os ares. Então eu quero dizer que vai corroendo,
E quando a gente se dá conta, não dá mais tempo. Uma outra analogia que eu gosto muito é a do sapo na panela de água quente. Já ouviu essa analogia? Já. Se eu coloco vários sapos na panela de água quente, mas ela já tá fervida, eu largo eles ali, eles já vão pular e vão sair fora. Agora, se eu vou esquentando aos pouquinhos, coitado do sapo não se dão conta quando eles morrem cozidos. Muitas vezes acontece isso quando a gente resiste a uma mudança. Só que existe um ônus também. O ônus é tu dar muita canelada e cabeçada em várias mudanças que não se confirmam pra acertar numa ou duas. Sim. Só que eu prefiro ser o caneleiro que erra em 8, mas tá por dentro de 2, do que ser aquele cara que tá sempre se segurando e tá fora das 10 e não entende quando as coisas mudarem. Então, assim, pode ser que hoje o que a gente esteja pensando em fazer não se confirme no tempo e se veja que também não era uma coisa, mas é muito provável, Maurício, que isso seja um primeiro estágio de uma mudança maior ainda. Uhum. Pode ser que a gente esteja discutindo hoje um pequeno tópico de algo que pode ser muito maior. E eu vou dar um exemplo. Se nós estamos falando em tokenizar e vender pequenos pedaços com a tecnologia debaixo do braço, na blockchain de imóveis, agora, do jeito que as coisas são, mas será que isso vai ser assim no futuro, se eventualmente o governo se dobrar e começar a botar na blockchain todo o registro imobiliário? Será que aí nós já não vamos fazer uma escritura que rode em cima da blockchain? Uhum. Então, esse tópico é uma coisa que a gente tem que pensar com relação a essas mudanças. Uhum. Essa analogia eu adorei, porque trazendo para quebra de negócios, cara, faz muito sentido. E tu falou, claro, é uma canelada a mais, que pode ser a virada de chave, como pode ser a certeira. Que, como tu falou, 2008 a gente tem um exemplo do QR Code também. 2005 já existia QR Code. Era funcional na época? Provavelmente não. Ninguém usava. Só que hoje, o QR Code tu tá indo... E a mesma coisa da tecnologia da tokenização, enfim. Já existe há bastante tempo. Só que o time tá chegando. Uhum. E aí a gente já tá vendo que as coisas estão indo para esse caminho. E quando tu falou das novas gerações, a gente tem o caso de um sócio nosso. Ele entrou depois do projeto acontecendo porque ele teve a experiência de comprar um apartamento e dizer, cara, eu não quero ir num cartório. Eu não aguento mais essa modalidade tradicional. Eu enxergo que isso vai acontecer naturalmente. Então eu quero estar dentro dessa empresa por isso. Então é natural essa evolução. Eu enxergo a questão do medo do novo, né? A gente sempre sim. vem com a ideia, traz para uma construtora, para um cliente, e o primeiro impacto é, para aí, cara, isso é proibido, isso como é que funciona, sabe, assim, meu Deus do céu, vão ser presos, né? A gente já ouviu falar, vocês vão ser presos, que horror, que coisa louca. É só o medo do novo. Uhum. É aquela primeira reação. Quando começa a entender, começa a clarear. Bom, realmente, faz sentido aqui, faz sentido ali, qual órgão que regula, como que está sendo feito. Isso é a importância do jurídico, né? Exatamente. Jurídico Por isso que o Monk está sentado aqui, né? Exatamente por isso, porque as pessoas têm aquela coisa do, meu Deus do céu, que coisa horrível, né? Antes era meu Bitcoin. Que é isso? Você vai transacionar dinheiro assim? Que horror. Hoje em dia, tá. Bitcoin, transaciona. Mas Maurício, não vamos longe. Há um tempo atrás, imagina se tu falasse pra alguém que ela não ia ligar pro teletaxi, ia pegar um aplicativo e chamar um carro. Exatamente. O que foi a reação das pessoas? Não pode, lembra? Existe, eu concordo muito contigo. As pessoas se agarram a uma realidade, porque às vezes o nosso cérebro é assim. Nosso cérebro é um órgão, muitas vezes, programado pra economizar energia. Exatamente. Então a gente tá sempre stand-by. Nosso cérebro tá, não, calma aqui, não, fica do jeito que tá. Não sei que vai dar muito trabalho. Sai da zona de conforto. Né? E a nossa charla aqui agora tem um pouco a ver com isso. Quebrar alguns paradigmas, né? Só que eu acho que seria interessante também, eu acho que tu também já deve ter pensado nisso, já que tu que manda aqui, o podcast é teu, a gente talvez tentar desmistificar e explicar o que é o que é a tokenização, como é que funciona, porque eu tenho certeza que é muito mais simples do que as pessoas imaginam, não parece? A gente teve um outro papo, que foi isso que até que o Maurício trouxe para nós, que o Zabaleta trouxe exatamente isso. Vamos falar o que é simplificando. Vamos conversar no beabá, o que é a tokenização. Porque se a gente for falar de tokenização, é isso aí. A gente vai pro Bitcoin, a gente vai pro fracionamento de qualquer coisa, a gente vai pra digitalização de uma propriedade, e aí acho que não é a ideia da gente falar em tokenização, a gente não vai falar em uma hora, né? A gente vai precisar de umas semanas estudando. Introduzindo essa explicação que eu gostaria muito que tu nos trouxesse, Guilherme. Nessa história de tokenização, eu decidi realmente investir uns 30 dias para correr atrás disso, viabilizar um apartamento e me inteirar da tecnologia, inteirar a Zabaleta da tecnologia. Uma das metas que eu diria que nós temos, né, é ouvir
um corretor de imóveis ou outras pessoas que não estão tão nesse meio explicando de forma super simples para um amigo. Porque a gente conseguiu levar essa informação de forma muito simples. Uhum. Então, manda lá como é que... Pô, mas aí tu me deixou mal na foto. Porque Te trouxe uma responsabilidade muito grande. Eu tô na frente dos donos de uma empresa que trabalha com isso. O que eu explico? Não, eu tô Eu brincando. quero saber se tu entendeu. A ideia por trás, a gente pode descortinar de duas formas. Primeiro, a dor que isso cura e qual a máquina que tá por trás de tecnologia que faz isso funcionar. Tá. A dor é a seguinte, resumidamente. Como eu faço para poder investir no mercado imobiliário mesmo tendo pouco dinheiro? Ponto. Essa era a grande barreira. Uhum. Do jeito que as coisas são hoje com os contratos normais, quando a gente vai comprar um imóvel na planta, especialmente para se beneficiar daquela valorização entre a data da aquisição na planta até a entrega da unidade, a única forma, né, era dar uma boa entrada, ficar pagando parcelas mensais, balões, ou ainda ter todo o dinheiro à vista em unidades que a gente sabe que podem custar partindo aí de 200 até milhões de reais. E muita gente fica de fora. E às vezes, não porque não tenha o recurso, às vezes porque não quer se expor com uma parte tão relevante no seu capital. Sim. Eu posso ter uma carteira diversa, com valor relevante, mas quero me expor a ativos internacionais, ações, fundos imobiliários, um pouco em real estate, um pouco em imóveis. Eu não quero colocar tanto. Para mim não faz sentido. E tampouco também não faz sentido ficar tão alavancado ali com uma unidade imobiliária que depois eu posso ter dificuldade de vender. Então, a dor, o remédio é a tokenização, porque permite que se venda pedacinhos dessa unidade com a tecnologia e isso pode, inclusive, ser alvo de revenda, caso ocorra a valorização. O conceito básico é comprar na baixa, quanto a recém sendo lançado o empreendimento, esperar essa alha que existe no mercado em si, torcendo para que ele se valorize, relembrando que não é a construtora que vai fazer aquele ativo se valorizar, nem a tokenizadora, é um elemento que não se tem controle nenhum, que é o próprio mercado imobiliário, tal qual, igualzinho acontece quando a gente compra um imóvel na planta de forma ortodoxa, digamos assim. Então, comprando na baixa, esperando valorizar para que a unidade seja liquidada, vendida e eu resgate aquele valor com essa correção, com esse ganho de capital que houve no período. Então, a ideia da tokenização é expor as pessoas com pouco capital a uma valorização no mercado imobiliário, o qual, historicamente, tem se mostrado muito resiliente. Entra guerra, entra governo, sai governo, inflação, tablita, tablada, tudo que vocês podem imaginar já aconteceu no Brasil, o mercado imobiliário sempre se manteve lá firme. O gráfico que mostra a valorização do mercado imobiliário, ele é assim, ó. Só que se olhar, abrir o mapa, olhar o big picture, ele sobe. Ele tem estabilidade, ele é firme. Por isso que o nome é The Real Estate, né? Direito real, propriedade real, uma coisa firme. Agora, como isso existe? Como é que a gente consegue... Porque as pessoas podem pensar, tá, mas aí não tem nenhuma novidade. Era só a consultora fazer uma gestão contratual complexa, assinar os contratinhos com todo mundo do jeito que faz, só que um contrato de 1.000 pila com fulano, 500 com ciclano. Só que isso, na prática, fica impossível de gerir. Ia ser pouco transparente para quem fosse adquirir. Como é que eu ia controlar essas regras dos outros contratos com os outros se eu não tivesse uma forma de tecnologia, que tivesse tudo tabelado, atualizado automaticamente? Eu não ia ser muito complexo. Imagina se nós fôssemos dividir um apartamento de 1 milhão em 10 mil tokens de 10 mil. Imagina, né? Ou 100 mil tokens de... Me ajuda aí com os matemáticos. De 10 reais. 10 Não. reais. Tipo, A gente 1.000 tokens tokenizou de uma mil. casa com 13 mil tokens, Imagina, 14 mil tokens. 13 mil contratos, assim, só o De papel. custo da construtora de papel, de controle de planilhas, ia ser inviável. Agora, a tecnologia do blockchain descentralizada, pública, aberta, altamente confiável, que remunera com o token nativo, o Ether, ou o Bitcoin, enfim, Solana, enfim, aqueles que trabalham, são milhões minerando e validando aquilo, já abre um espaço incrível para que uma empresa de tecnologia use isso, programe em cima dessa rede uma solução, um portal que fica online, como se fosse onde eu controlo as ações, outros ativos que eu tenho, e eu consigo ver quanto eu tenho, tá comigo, que dia eu comprei, previsão de resgate, qual a valorização que está acontecendo naquele momento. E o melhor, de forma automatizada, porque eu entro no portal, faço o Pix ou coloco o recurso e já adquiro imediatamente o token
através da tecnologia. Posso fazer isso com o meu celular, posso fazer no computador. Então eu democratizo, eu facilito. Eu tiro aquele peso, aquela burocracia que corre contra. Então esse é um mundo que acabou encontrando uma viabilidade. Só que, se a gente parar para pensar, a tokenização, que na verdade é um termo não muito adequado. O mais correto seria blockchainização. Só que o nome é feio e o pessoal chama de tokenização. Mas o segredo é uma plataforma de tecnologia, uma solução, um algoritmo, um software programado numa base de blockchain, na linguagem respectiva. Esse que é o segredo. É aí que está a diferença. Porque também a gente poderia pensar, bom, mas então a CAP poderia programar lá, criar um software que fizesse esse controle. Só que aí ele não ia estar descentralizado, o tempo inteiro sendo auditado por todos, com uma chave pública que pode ser negociada. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ali que está o segredo da tokenização é o blockchain. Por isso que a tecnologia é tão importante aqui. E é por isso que isso tende a se fortificar. Porque quem já conhece essa tecnologia começa a ver uma possibilidade de conectar aquilo com o mundo real, o mundo mais ortodoxo. Então você usa essa tecnologia para investir no quê? No mercado imobiliário, imóveis, que é uma coisa que conecta. Vocês entendem que nós estamos dos dois lados da ponta? Seguro com uma inovação. Então, basicamente, não sei se o pessoal conseguiu entender, ficou mais complicado ainda. Me parece que é por aí. Agora vamos ver. Mas resumindo em uma frase, é poder comprar o imóvel na proporção que tu quiser. Daria com o uso da tecnologia. Com o uso de tecnologia. A tecnologia tá aí pra gente... A gente bateu bastante nisso, né? Da gente conversar, de trazer isso pro mundo palpável. Tudo bem, é tokenização, ou blockchainização, enfim. Como a gente vai falar... Blockchainização. Como a gente vai usar isso, é que nem a gente brinca que é o carro. Tu não precisa saber como é que é feito o carro. Precisa saber dirigir o carro. E é isso que a gente faz com a plataforma. Mas tu precisa confiar na montadora do carro. Exatamente. Se tu não confiar na montadora, na construtora, em quem trouxe as tecnologias para a construtora fazer, não faz sentido. Então é isso que a gente fala. O processo, como a gente vai fazer, isso é tecnologia por trás. Tu precisa entender o que tu tá comprando. O que tu vai utilizar todos os dias. Que aí é o teu token. Tá bem, obrigado por avisar. Ó, a tecnologia. Meu celular quer participar da conversa, que não deu errado nada. Tudo bem. Que bom, obrigado por ter avisado já. Mas, então, assim, a gente tem esse processo que a gente precisa simplificando tudo, é isso, para trazer para nós, principalmente para a construtora, né, que é a parte mais tradicional do processo, continua vendendo imóvel, continua tendo aquela unidade tem que ser da construtora, tem que estar a unidade física lá. Sim. É uma unidade que não pode ser vendida, a construtora vai vender para terceiros. Não, ela tem essa responsabilidade com os donos do token. Então tem toda essa parte de garantias, né, que é o que a gente sempre faz, que é o nosso contrato tradicional, que o jurídico interfere para ter esse modelo tradicional. E aqui, aproveitando o gancho tu gostaria de falar? Não, pode prosseguir. Se eu me interromper, tu me corta minhas asas. É importante deixar claro aqui, pode estar nos assistindo, nos ouvindo, alguém do direito. E o pessoal do direito começa assim, não, mas então a propriedade eu estudei, tá lá no Código Civil, que é dono quem tem lá no registro de imóveis. É verdade, isso não mudou. O que nós estamos falando aqui é da possibilidade, muito mais com viés de empreendedor, de adquirir direitos inerentes àquela unidade imobiliária. Tanto que a propriedade... porque seguindo a legislação, segue sendo da construtora, da incorporadora. E ela é que vai comercializar o imóvel e vai perfectibilizar os direitos dos donos dos tokens, que é direitos sobre aquela unidade. Pode ser que no futuro, Felipe e Maurício, a gente chegue num momento que seja possível, através do uso da blockchain, dessa tecnologia com tokenização, também transferir propriedade. Pode ser que o governo resolva adotar. Isso ia ser muito legal. Seria interessante. Só que a questão nós estamos diante de um paradoxo aqui no fim. Aí a gente vai Porque a questão, burocracia. qual é o segredo principal da blockchain? É que ela é descentralizada. O que os governos gostam? Não querem isso. De centralização. Eles já estão se debatendo com as moedas. Então, todos os governos, a primeira coisa que fazem, criptoativo não é moeda corrente. Bitcoin não pode. Só que agora já começou alguns países a reconhecer. Áustria, Suíça, um país aqui na América Central. Então eles já estão aceitando que aquilo Eles se deram conta que não adianta lutar contra a maré. Não, para aí, tá muito forte essa maré. Vamos tentar ver um jeito de... Mas no direito de propriedade, né, Maurício, a gente ainda tá muito longe disso. Mas, de novo, estar longe no sentido de poder comprar um imóvel via tokenização sem ter que ir no cartório, até concordo. Agora, nós já estamos muito perto, já estamos de mãos dadas com o poder comprar direitos inerentes a um imóvel. Se eu tiver a visão de empreendedor, ou se eu quiser ter
ter algum direito de uso, por exemplo, com o pessoal que fala multipropriedade. Vocês se deram conta que multipropriedade não é multipropriedade? Porque eu não tenho vários proprietários. Eu tenho na fidúcia alguém que é proprietário no imobiliário e tem um direito contratual de usufruir um período por ano. É a mesma ideia que tem, só que lá eles não usam tecnologia. Sim. Aqui a gente usa. Então a gente não pode confundir as coisas. E o Felipe foi feliz quando ele falou, a consultora vai seguir com o modelo de quem que... eu quero... Não, mas eu quero comprar um imóvel para eu morar, para minha família, para o meu filho, a minha filha. Perfeito, segue. Vai seguir existindo essa modalidade, vai se fazer escritura, transferir no imobiliário. Mas o que vai acontecer é que muitas dessas unidades, ou algumas delas, no primeiro momento, também vão ser oferecidas à comercialização, pelo menos no primeiro momento, né, Maurício? Com essas ferramentas de tokenização para as pessoas conseguirem investir com menos dinheiro. Exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta mais simples. Eu quase que, se eu tivesse algo para anotar, eu ia anotar e te perguntar depois. Mas, fiquei pensando, né, enquanto tu falava, por que há interesse do governo na centralização? Até parece uma coisa, por quê? Porque o governo, historicamente, olha, eu vou dar uma viajada. Controle. Vocês lembram daquele programa que tinha no... Tu não lembra porque tu é muito jovem. Aquele que tinha no Castelo Rá-Tim-Bum, o cara dizia, senta que lá vem história. Você lembra, cara? Senta? Pô, Tô acabou brincando, de velho, eu não sei vou me essa. alongar. É que a ideia do governo é centralizar o poder por um pacto do povo para regular e regrar as coisas. É daí que surgiu a ideia de res publica, república, em contrassenso às monarquias. Eu tinha na monarquia um governo, só que se tinha quase um direito sagrado na pessoa de uma família que controlava tudo, centralizava. Chegou um momento que se pensou, não, isso não é bom, não funciona assim. Muitas revoluções, vai aqui, vai, mexe a colar. Então agora é tudo público. Res pública, coisa pública. Então, se que tudo é público, a gente sabe que quando tudo é de todos, na verdade tudo é de ninguém. Então nós temos que ter um órgão centralizador, ainda que seja uma abstração, que controle e regre, tem o poder legal para regrar essa situação toda. E aí a gente chama isso de Estado. A gente está usando como sinônimo de governo. Então, a ideia de governo é de uma centralização. Por que que Mas no que o Estado se beneficia centralizando a moeda? Organizando o mercado. Não é que ele se beneficia, é porque é da égide do governo controlar a emissão da moeda como ferramenta da inflação. O que é égide? É da natureza. Da sua natureza. governamental. É. Eu não estou dizendo que é uma tirania, que os governantes... Não é isso. É natural. Se nós estivéssemos lá, a gente também estaria muito preocupado. Sim. Imagina se hoje o Banco Central e a União não tivessem esse cuidado e as pessoas pudessem sair pagando as coisas com dólar ou com Bitcoin. Eu O que brinco- ia acontecer? eu Nós brinco implodir que- o sistema. Eu brinco que sempre que surgiu uma lei é porque alguém fez alguma coisa errada. Se aquilo lá virou lei, por que surgiu? Porque alguém tentou fazer errado. Não foi do nada. Alguém tentou ir lá e fez assim, disse, isso aqui não é certo. Só que assim, será que nós não temos espaço para fazer um modelo um pouquinho mais híbrido? Sim. Não é que não vai deixar de existir essa centralização governamental, mas será que não tem algumas áreas, Maurício e Felipe e Maurício, que a gente não pode diminuir isso um pouco e também, ao mesmo tempo, trabalhar com figuras descentralizadas? A gente já está vendo que sim. Tanto é verdade que a própria Receita Federal tem uma instrução normativa desde 2018 reconhecendo criptoativos. A CVM também tem. A IN 88, 2022, a IN 76. Tem que declarar tudo certinho. Exatamente, eles já sabem disso. Só que aqui nós não temos esse problema. Tá. Porque a gente não está falando de token como moeda. Nós estamos falando de token como representação de um ativo que existe no mundo real. Por isso que a Capital usa lá o que a gente chama de utility token para fazer essa representação. Uhum. Você te responde, eu te confundi ainda mais. Não, foi respondendo, mas eu fiquei pensando... então, pro Estado ia bagunçar um pouco, permitir muitas moedas, basicamente pelo recolhimento de impostos. E pelo controle da inflação, para controlar o fluxo de produtos, a balança comercial. Existe uma outra coisa que o Estado tem que ter uma reserva para fazer frente a todo aquele circo, aquela Então, porque circularização perde de dados, moeda. basicamente. O Estado perde o controle, ele perde ferramentas importantes, ele deixa de fazer sentido se ele não tem controle em alguns aspectos. Por exemplo, eu vou te dar outro exemplo. Imagina que o Estado não tivesse o controle da legislação. Tá. Que não pudesse advir só dele o poder de policiar a lei. Nós íamos viver um Ia ter ambiente N de leis. anarquia. Simplesmente nós íamos nos juntar aqui, fazer uma constituição nossa e dizer, nós não queremos seguir o Estado, nós vamos seguir as nossas leis. E isso ia impedir a paz social em algum momento.
Então, essas coisas, elas são disruptivas, mas elas têm que ter um tempo de disrupção para que a própria sociedade vá se reorganizando e absorvendo aquilo tudo. Mas eu acho que é o formato híbrido. Eu acho que é isso que tu matou ali. Eu acho que não tem, até não seria bom se não tivesse o Estado também regulamentando algumas coisas. A gente precisa ter um meio do caminho. Talvez certeza. tudo que tá solto também não é de ninguém, como tu falou. Só que aí a gente precisa entrar no meio de aonde que o cartório extremamente tradicional, sem inovação, sem saber o que é um token. Hoje a gente foi lá com o token do tela azul, né? O pessoal lá, o que é isso? Que token? O que vocês querem registrar token aqui no cartório? Vocês estão loucos? Vão embora. Mesmo podendo. Enfim, mas de uma outra maneira. E aí a gente tem que fazer a união desses dois mundos. Que eu acho que é aí que tá. O cartório entender o token e talvez a gente ver como linkar essas duas coisas, Exatamente. de trazer essa propriedade digital pro mundo real também, pro meio tradicional. Que aí é o mundo perfeito, né? A gente chegar lá e fazer essa transferência em estalos de dedos. Exatamente. E claro, é que a tua pergunta acabou sendo muito mais abrangente, né? Se eu quisesse falar bonito, eu diria conglobante. Mas muito mais Jurídicas. abrangente do que provavelmente nós estamos falando. Aqui a gente está focado num nicho específico. E, de novo, eu vou voltar. Isso é interessante porque isso sana a dor de alguém. Sempre que eu tenho uma tecnologia, alguém prestando serviço, enfim, por exemplo, a Zabaleta, qual a dor? Imóveis de qualidade para as pessoas morar, ou locar, ou vender. Sim. Claramente eu tenho um propósito, vou resolver um problema de alguém. Eu cobro por isso, vamos remunerar justo, ótimo. A Capture, qual a dor que ela está sanando? Ela está permitindo parceria com boas construtoras, como é a Zabaleta, que aquelas pessoas que querem se expor ao investimento no mercado imobiliário, que tem menos condições e querem usar a tecnologia, ou até as que têm muitas condições mas E não preferem querem, usar também. possam chegar. Então a gente consegue chegar nesse momento de que aqui a disrupção ela não chega ao ponto de descumprir nenhuma regra vigente. Tudo que nós estamos falando aqui não escapa do arcabouço jurídico, do conjunto de normas. Tem horror dessa palavra arcabouço. Né? Do Parece uma coisa conjunto medieval. de normas, gente, não tem nada de ilegal. O que existe é uma falta de cobertura. Imagina que nós estamos deitados numa cama e o cobertor é curto. A gente tapa a cabeça, tapa o pé. É isso que está acontecendo aqui. A operação com tokenização tem algumas coisas que a legislação ainda não se atentou. Então a gente chega nessa dúvida. E foi o que o Maurício falou. Mas isso não pode. Mas vocês são presos. Porque as pessoas têm essa impressão. Se não tem uma lei dizendo que pode, então eu não posso. Mas, na verdade, no mundo privado, a gente sabe que é o contrário. O princípio da livre iniciativa garantido na Constituição Federal, no artigo 170, 179, por aí vai, ele diz que há livre iniciativa para atividades econômicas, há um direito de propriedade. Então a gente tem que mudar o mindset, entender que o que não está proibido, que não ofende a legislação, eu posso fazer. Então é a pergunta que eu coloco nessa mesa. Aonde existe uma proibição nós fazermos tokenização de unidades imobiliárias? E faço o desafio para aqueles que acham que isso não pode. Me tragam aqui um dispositivo, uma lei que nos mostre... Mostra onde diz que é proibido. Sim. E eu acho que essa que tinha que ser a discussão. Só que o pessoal inverte. O pessoal isso aí. pergunta assim, Onde qual é é a que lei pode? que diz que vocês podem? Pois é. Eu acho que é isso aí. A gente começou desde o início dizendo onde é que não pode. Foi desde o primeiro que a gente falou de organização se não é proibido, é permitido. Então, se é permitido, aí vamos regulamentar com o tempo, vamos entender e aí vão nos dizer como vai ser feito. Mas até lá a gente vai fazer. Vamos botar a E rodar. essa é a grande diferença, né? A gente tomou frente e decidiu, vamos fazer e ponto final. Né? E a diferença de algumas pessoas que às vezes vêm conversar com a gente. Tá, mas por que vocês estão fazendo assim? Como é que estão fazendo? Bom, gente, a gente tá fazendo. Vão questionar, vai vir uma regulação. Beleza? Pra isso a gente tem jurídico, né? Exatamente. A gente tem um corpo jurídico que nos apoia. também deixar claro aqui para os nossos ouvintes que não se está colocando na mesa em nenhum momento operação financeira e nem operação com valor mobiliário via oferta pública. Nós estamos automatizando com o uso da tecnologia de ponta contratos de aquisição de direitos imobiliários. Quem se confunde e acha que isso aqui é uma operação, essa tokenização seria uma operação com valores mobiliários, então obrigatoriamente vai ter que dizer que tudo que as construtoras fazem teria que ser regrado pela CVM. Porque elas vendem contratos, não vendem? Promessa de compra e venda na planta? Sim. E a mesma coisa. Aqui a única diferença, nós estamos usando a tecnologia para picotar mais ainda essas cotas, para democratizar mais o acesso. Então, está se comercializando direitos inerentes a unidades imobiliárias. Sim. E não um valor imobiliário num contrato de investimento coletivo ou algo do gênero. É isso que precisa ficar bastante claro. Por isso que a gente tem confiança e solidez no que está se fazendo. Perfeito. E, Guilherme, o que exatamente desconfigura um contrato coletivo de investimento? Aqui, basicamente, é que a Alia está
lançada na valorização que a unidade Do vai mercado. ter pelo mercado imobiliário, que nenhum de nós aqui controla. Imagina se nós Tem controle. controlássemos. Pô, a baleta controla, a gente tá sentado aqui, né? E eu digo que existe uma prova muito clara de que isso acontece devido a um fator externo. Se tu comprar no pré-lançamento, ou antes do pré-lançamento, enfim, né? E daqui a 6 meses o prédio não tá no segundo andar, ou nem foi feita a fundação ainda, mas já houve uma valorização. Isso é a prova real de que existe um fator externo que faz com que haja essa valorização e não o esforço de alguém que está fazendo lá, o empreendedor que está fazendo aquele trabalho. É óbvio que alguém pode dizer, não, mas isso aí decorre do esforço da consultora. Não, o esforço da consultora é uma decorrência normal para permitir que exista a unidade. Ela está Exato. cumprindo a contratualidade. O que nós estamos falando aqui é uma valorização. É como se a gente dissesse assim, se a Zabaleta expectativa tivesse de a ganho, obrigação dela, é o custo que ela está orçando à venda agora. Né? Só que nós estamos falando de uma valorização que está sujeita a um fenômeno mercadológico que a Capture nem a Zabaleta, muito menos Ninguém que tem aqui controle. tem controle. É o mesmo racional quando eu compro um apartamento na planta sozinho. O racional é o mesmo. Seria diferente se aqui dependesse da performance, da atividade da Zabaleta que trouxesse a valorização. Mas por mais que vocês façam excelente trabalho, que a unidade fique espetacular, que seja bem localizado, né? Isso não influencia no que mercado. a economia vá bem, É. pode ter algum elemento lá que outro que faça que desvalorize. O excesso de concorrência, uma o crise mercado. econômica. Bolha é o global, mercado. sei lá. mercado trabalhando. E isso acaba descaracterizando esses contratos de investimento coletivo e oferta pública. E aqui também a oferta ela é muito mais restrita, porque ela é feita tal qual se daria a força de vendas das unidades imobiliárias. Tanto que está se falando muito com os corretores, porque eles são peças fundamentais nesse processo. Com certeza. Eles vão seguir entendendo isso e fazendo o intermediário entre quem quer vender e quem quer comprar os clientes. A gente não está utilizando ofertas públicas gigantescas que a pessoa sozinha pode ter acesso. Não, a gente Um home segue- broker com gráfico. Não, é um imóvel. São características do imóvel. Exatamente. E essa é a diferença que a gente está se apoiando. É óbvio que algumas pessoas discordam em algum ponto no que nós estamos falando, mas a gente está amparado nessa noção, tu entende? E basicamente é isso. Aqui é tal qual se estivesse adquirindo na planta uma unidade com a consultora. Há uma diferença? É óbvio que há. Porque aqui não há nem a pretensão de me tornar dono quando a obra acabar. Eu quero é só esperar e alienar esses meus direitos para pegar de volta o meu recurso. Se tudo der certo, porque ninguém garante retorno, que seja maior que aquilo que eu aportei. E, obviamente, vou ser tributado em 15%, se ficar acima das faixas de isenção, entre o valor de aquisição e o valor de retorno. 15% que é do a lucro. incidência. Exatamente. Seria o mesmo E tudo imóvel. isso a gente está baseado em pareceres dos órgãos reguladores. Né? Sim. Não é da nossa cabeça. Sim. O órgão regulador deu um parecer, falou o que enxerga e nós... Nós estamos seguindo a cartilha. Exatamente. É isso aí. Maravilha. Na prática, a gente não pode, por exemplo, dar garantias de valorização. A gente não pode falar nem... Tipo, não pode nem... Hoje, se eu for comprar um apartamento contigo, e eu for na Zabaleta lá, se eu comprar por 1 milhão, tu me garante que ele vale 1,5 milhão daqui a X tempo? Não tem como garantir. É a mesma coisa. É o mesmo processo. E é a mesma coisa. Só que A aqui pessoa nós que tá estamos falando comprando de tem que menos, entender né? isso. A pessoa tem que entender que é menos. Mas Mas ela ela pode perder. Claro. Exatamente. Agora, o que nós podemos falar é analisar o passado e tentar antever o que pode vir a acontecer. É uma análise. Provável que não ocorra a desvalorização. E ao contrário, é muito provável que ocorra uma valorização acima da inflação. Por quê? Porque nós estamos supondo, é nada mais do que isso, com base no que histórico. aconteceu antigamente. No histórico. Todas as vezes que vai se fazer um investimento, a gente sempre faz esse juízo, né? Sim. Você tem que fazer uma análise, né? Tu não vai botar teu dinheiro numa coisa que tu não sabe o que aconteceu. E aí eu acho que aí entra as garantias da construtora. Com quem a gente tá falando? O que a Zabaleta já provou que realmente é seguro, que é sólido, que o produto é bom, O que ela que já as fez pessoas até hoje? O que procuram. ela entrega? Sim. Porque vai ter uma procura maior da Zabaleta para moradia por causa do padrão dela. E naturalmente essa procura maior faz o mercado aquecer. Mas se vem um fator externo, como o Guilherme trouxe, Claro. e aí vem um fator externo, sei lá, a partir de agora as pessoas não querem mais apartamento, mudou, agora todo mundo quer casa. E aí tende a baixar. Mas enfim, são coisas externas que a gente não tem controle, né? Mas qual a sutil diferença entre tu mostrar uma grande possibilidade de valorização baseada no histórico e tu prometer algum tipo de valorização? Qual é a sutil diferença? Quando falam assim, esse daqui, valorização de 30%. Na verdade, se tu parar pra pensar, né, Maurício,
Não é nem sutil, né? Ela é enorme a diferença. Pois é. Porque nesse modelo, por exemplo, quando tu vai lá no banco fazer um CDB vinculado à variação do DI, Tá cravado. do CDI, por exemplo, ali sim. Por isso que a gente fala de renda fixa. Já tem Uhum. como antever, inclusive. Às vezes pode ter alguma variabilidade sujeita a algum elemento de inflação. Uhum. Mas ali eu já sei, eu estou adquirindo um produto financeiro, claro. Agora, em renda variável, todos os investimentos, ninguém pode garantir. Inclusive, isso é crime contra a economia popular. E aqui, muito menos. É que a gente entende que as pessoas que vão fazer esse tipo de aquisição têm um mínimo de noção que estão sujeitas a um investimento. Só que elas estão ligadas e conectadas muito mais ao produto em si. Eu estou investindo, não é porque é com a Capture, eu estou investindo porque é por causa da baleta. Então, o que a pessoa vai comprar? Ela está comprando um pedaço, um direito de um imóvel. Ela vai querer saber qual é o histórico da Zabaleta. Normalmente, quando ela entrega no tempo, se valoriza os empreendimentos. Vamos olhar os outros que ela já construiu. Como é que está historicamente? Qual é o índice de ações judiciais, pessoas reclamando? São empreendimentos robustos que se firmaram com o tempo, cada vez mais se valorizaram, não perderam o padrão estético. Quais são os padrões de revenda? As pessoas têm conseguido vender num valor bom? Tem dado problemas? Ou são empreendimentos sólidos? Como é que é a aceitação no mercado da compra? E às vezes isso tá intrínseco na pessoa, né? Porque ela já cria isso por trás. Ela já criou essa análise sem expor isso, porque tu já olhou exatamente isso. Se o empreendimento é bom, se o histórico é bom. É como se assim, ó, a Capture é só o instrumento que vai permitir ascender esse tipo de investimento. Uhum. Mas eu estou comprando direitos sobre uma unidade construída pela Zabaleta ou por outra construtora. Sim. Esse é o racional. Tá comprando um imóvel. Isso E aí. quando eu estou fazendo lidando com um valor imobiliário, um produto financeiro, é diferente. Normalmente eu estou lidando com uma empresa, ou com a empresa... Uma ou corretora. Uma corretora. Aqui não, aqui é diferente. É muito mais como a Capture fosse o instrumento que permite chegar. Entende? Ela tá ali aplainando os caminhos só para que as coisas ocorram. Uhum. Quem vai entrar em cena, quem tem um destaque total, é quem tá construindo, quem tá incorporando, quem vai entregar aquilo, quem vai cumprir as datas, que vai Exatamente. permitir que aquilo seja sólido, entende? Até porque tu não vai comprar, quando tu vai comprar um apartamento pra ti, seja lá tu olha pra quem tá te vendendo. Sim. Não Tu presta olha atenção só na as imobiliária, que, né? Tu não pô, olha, e tu não olha só a unidade, tem número de dormitórios. Não, quem tá fazendo isso? Por que eu vou comprar da Zabaleta? Por que eu vou fazer essa aquisição? E a gente faz a mesma coisa. A gente deixa bem claro quem é a construtora, qual é o histórico dessa construtora. Porque hoje a gente tá falando de pessoas locais, mas daqui a pouco é alguém de fora que tá vindo conhecer a Zabaleta. Então ela precisa conhecer também a Zabaleta. E eu tô falando da Zabaleta, eu não tô falando da Capture. Tem uma frase que quem gosta de falar isso, vocês conhecem o Daniel Teva, um cara sensacional. Eu conheço. Sim. E tem uma frase que ele fala, todo mundo que trabalha com vendas, na verdade, a única coisa que faz é gelar coca. Por que gelar coca? Porque a Coca-Cola é a Coca-Cola, ela vem da fábrica, aquilo ali. Muito bom. Só que se eu pegar uma coca quente, toda suja, e me entregarem na sarjeta na rua, vai ser uma experiência. Uhum. Agora, se eu chegar num lugar bem apresentado, com uma mesa confortável, um garçom educado que me atenda e me entregue uma garrafinha tinindo, gelada com um copinho, gelo, um limãozinho, é outra experiência. Aquela primeira quente lá, eu vou pagar R$1 e ainda vou achar porcaria esse negócio quente. Essa outra aqui, talvez eu pague uns 12. Se tiver ar-condicionado e for num lugar bacana, talvez eu chegue mais. A Capture gela a coca, mas quem faz a coca é a Zabaleta. E as pessoas compram coca. Elas subconscientemente vão preferir a coca gelada. E aqui, o que é gelar a coca? Usar a blockchain com tecnologia para picotar e permitir que todo Através de mundo uma alcance. plataforma intuitiva, Então, a de gente fácil não pode acesso. confundir, né, Maurício? A pessoa tem confundido, achar que é a Capture que tá vendendo... Não, a Capture tá permitindo que as construtoras, e a Zabaleta teve uma visão, se antecipou disso, comercializem de uma forma diferente de uma unidade. Ela gela a coca diferente. A outra coca é bem geladinha também, quando vocês vendem lá os apartamentos, é normal. Mas essa aqui eu acho que vai ser Uma experiência É diferente. uma coca diferente. Coca, É outra coca. Web 3.0. É o iFood, né? Quando tu compra no a coca com iFood, redução de açúcar, tu entendeu? compra de quem? Tu compra do iFood ou tu compra Do da restaurante. lancheria que está no iFood? Ponto. Esse é o melhor e a gente sempre vai entender quando, nesse início agora dessa revolução, é isso aí, né? Tu entra lá e tu escolhe a lancheria que tu quer, mas tu usa o iFood pra isso. É a mesma coisa. Uhum. E quando o cliente compra um token, ele tá comprando a fração do apartamento, dá pra dizer que ele tá também assinando um contrato? Sim. E onde é que ele consegue ver as especificações desse contrato antes da compra? É assim, ó.
primeira coisa que a gente tem que entender é que contrato é um pacto de vontades quando as pessoas chegam no consenso. Uhum. Eu posso ter aquilo verbalmente, eu posso escrever no papel, eu posso escrever no contrato eletrônico. Então a gente não pode confundir o contrato em si com a plataforma pela qual ele está verbalizado, tá? O que acontece aqui? Por trás disso, na plataforma, a Capital, a pessoa vai dar o ok, vai assinar termos de uso da plataforma e ela também vai assinar um pacto regrando aquela aquisição daquele token. E também existe um outro contrato com cláusulas bem acabadas entre a incorporadora, a consultora e a própria ferramenta que está fazendo aquilo. É que aqui a gente muda a forma pela qual o contrato, que é a união de vontades, é materializado. É como se eu mudasse um instrumento. Eu não tenho mais o papel, agora tenho uma ferramenta de tecnologia digital. É a mesma coisa, mutatis mutandis, quando a gente usa um contrato eletrônico, por exemplo. Entendeu? Uhum. Sim. Mudou a maneira do contrato, mas o contrato existe ainda. Com certeza. É, exatamente. É isso aí. Continua atendendo ali o que precisa. E tem a mesma validade, né? Isso é muito importante. Tem a mesma validade, a gente tem que seguir as regras de Código de Defesa do Consumidor, protegendo os adquirentes, todas as regras que impõem obrigações à construtora, à empresa, a Capture que está fazendo esse intermediário e permitindo essa tokenização. Os usuários também têm algumas responsabilidades, digamos assim, né? A gente tem que ter muito cuidado com lavagem de dinheiro, então a gente tem rastreabilidade da pessoa que depositou, tem que colocar o documento ali. Não é assim, criptoativo tá, né? Não. Tem, Perfeito, o usuário também tem responsabilidades ao entrar e usar a plataforma, né? E que isso tem que ficar bem claro para todo mundo. Não é um mar de rosas, né? A pessoa chega ali e acha que a plataforma... não, aqui é um mundo terra sem lei. Para quem quer fazer licitamente uma boa operação, traz mais segurança. Com certeza. É. E é esse o objetivo, né? É o Sim. dar acesso para o pequeno, para o grande diversificar, para todo mundo. Sem Não fazer po- distinção. A gente não pode esquecer que o investimento imobiliário, o pacto, a base dele é a segurança. Quem Sim. investe em imóveis quer ter segurança. E se a gente usar a tecnologia para ser tão disruptivo que nem a segurança, Nem segurança tenha mais, tem. aí não faz sentido. A pessoa vai investir em ações, vai investir em fundos imobiliários. Aqui não. Aqui a tua pergunta é muito boa, porque leva essa reflexão. Nós estamos mudando a plataforma pela qual ocorre a contratação e a aquisição. Ela usa muita tecnologia, mas há sim o pacto e toda a proteção e todas as obrigações inerentes de quem adquire. Ele nunca vai poder se esconder, ele vai ter que justificar, ele vai ter que declarar Imposto em de bens renda. e direitos esse valor que ele tem, tal qual faria se estivesse adquirindo direitos de outra forma. Entende? Maurício? Entendi. Beleza. E Guilherme, qual a tua opinião pessoal sobre como é que vai se dar o avanço dessa tecnologia nas construtoras? Por exemplo, primeiro, o que seria um sucesso dessa tecnologia e quando que isso se daria? Eu acho que o sucesso vai ser o seguinte: o sucesso vai ser quando as coisas ocorrerem de forma muito parecida com o que ocorre agora e se materializando o que está projetando e devolvendo o resultado para quem adquiriu. Vou te exemplificar. Fechando o ciclo. Simplesmente as construtoras separarem algumas unidades e nada mais do que entender que elas não podem vender até estar pronto e por uma janelinha ali também. Não vender de forma tradicional, mas vender os direitos tokenizados, esses pedacinhos, colocar lá ao final a venda, torcendo para que o mercado se valorize e se devolva os recursos para quem adquiriu o token com um bom ganho, que ganhe da inflação, que seja equiparável a um bom investimento. Esse vai ser o sucesso. E como tudo na vida, as coisas boas, elas demoram. Vocês já ouviram falar que easy comes, easy goes. Que vem rápido, vai mais rápido ainda, né? Aqui eu tô dando pitaco no ditado, só easy goes. Mas nós estamos iniciando uma jornada que no médio e longo prazo tem que se confirmar. Talvez vocês estejam sendo muito disruptivos aqui. E todo mundo venha depois. E é uma coisa que eu estou notando. Eu creio que em algum momento vai vir aquele FOMO, aquele fear of missing out, né? Medo de estar por fora. E aí muita construtora que nunca refletiu, nunca estudou, nunca veio debater num podcast, Agora eu vai quero. começar a fazer de qualquer jeito. E aí já não vai ser bacana. Agora, aquela construtora que se adiantou, entendeu, começa devagar, com uma unidade, daqui a pouco coloca duas, entende o processo. No início entende que talvez não vá ter muito ganho, mas foque numa boa experiência de cliente. Exato. Faça que ele queira voltar, adquirir mais. Porque vocês entendem que o cara pode, no mesmo ciclo, comprar, espera um pouco, tá tendo uma boa experiência, para comprar mais se ainda tiver à venda. Exato. Sim. Né? Então eu acho que vai acontecer, Maurício. E olha só,
para as construtoras é um ganha-ganha. Por quê? Porque a gente sabe que existe muitas unidades, dependendo do perfil do empreendimento, que ficam estocadas ali, que estão sendo vendidas muito depois. E às vezes as construtoras têm muitas unidades estocadas. Se elas conseguirem comercializar aquilo ainda na planta de forma mais rápida, talvez elas vão ter acesso a um outro tipo de alavancagem. Sim. Não precisariam pedir tanto financiamento imobiliário, não precisariam usar tantos recursos próprios, porque se a gente torna a coca mais geladinha, vai vender mais, não vai? Sim, não é o nosso caso, mas eu vejo que se confirma porque a tokenização vira mais um meio de venda, mais né? um Eu canal. vejo só ponto positivo. E talvez é aquela história, nós estamos entrando numa caverna. A questão não é que se tu vai entrar ou não, tu tem que entrar na caverna. A questão é, tu vai com uma lanterna ou tu vai no escuro? E vou além, tu vai com uma lanterna e com um facão também, pra que se der uma zebra, tu Pra garantir, né? Essa As analogias são o fantásticas. conhecimento é a lanterna. Quem que tá o puxando a conhecimento- equipe, né? Lá na entrada da caverna, é isso aí? O conhecimento é a lanterna e o conhecimento é o facão. E as pessoas não entendem, que às vezes elas pensam assim, não, eu não vou entrar na caverna. Então tá. Será que tu não vai ficar fora do jogo? Pois é. Talvez a lanterna, a caverna feche, né? Daqui a pouco aí a pessoa fica de fora. Gostei. Vamos evoluir na caverna. É isso aí, pessoal. Vamos encerrando. Pô, eu adorei o nosso papo. É sempre muito bom conversar com vocês três. Gosto muito mesmo. Aprendi muito. Eu também aprendi muito aqui. Muito obrigado pelo convite. convite. Agrega Sempre sai muito coisa esses boa. papos. A gente às vezes sem microfone já agrega um monte, né? O microfone vem e parece falar mais coisa. ainda, sai mais Brainstorm. coisa, brainstorm. Sabe que às vezes eu fico pensando, será que eles não estão falando bobagem? Antes Lá em off não dá quatro nada. Né? portas, ninguém sabe. Mas é isso aí. Fica um agradecimento sincero aí pela participação de vocês três. E Mais uma vez também, obrigado. Agradecer de novo o espaço. Falar tokenização sempre é muito bom pra nós. Desbravar isso aí. Como a gente falou, né? O Monks era uma das poucas pessoas que já conhecia um pouquinho. Foi tão bom a gente chegar no advogado e ele já conhecia sobre tokenização. Cara, isso é um passo à frente. surpreendeu muito. Nossa, pô, é muito positivo. Aquela primeira reunião foi isso. E pra nós é muito bom falar mais disso, porque muita gente está nos procurando, né? A respeito de falar de tokenização. Então é legal que todo mundo conheça, todo mundo tenha acesso, porque na verdade é simples, né? Estamos virando Parece complexo, mas é simples. estamos virando um polo no Brasil, porque, e não é brincadeira, é sério, pessoas de grandes centros, São Paulo, vindo nos perguntar Uhum. como a gente tá fazendo, que caminho a gente tá indo, inclusive juridicamente falando, né? E os ditos especialistas. Exatamente, exatamente. Até a gente fechou uma parceria com o pessoal de São Paulo. Eles falaram, a gente fechou com vocês porque a gente sentiu segurança. Vocês realmente estão fazendo. Tem aqui uma plataforma, tem imóveis. Já Não é o aconteceu. fala-fala. Já aconteceu. né? né? É isso aí, pessoal. Vamos então seguir desbravando esse mercado, entrando na caverna com lanterna e facão na mão. Sempre. E vamos em frente. Valeu. Até a Valeu, próxima. grande abraço. Um Obrigado. Um abraço, Até mais. valeu.